Sem perca de tempo, irmão, abra a tua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo de número 15. Glória a Deus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 15. Enquanto você localiza, eu quero louvar ao Senhor por esta igreja, por este povo abençoado, pelos obreiros desta casa. Louvar a Deus pela vida dos pastores, que nos receberam aqui com muito carinho. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre o pastor, e eu falei assim, o dia que eu tive um gabinete com o pastor, não deu vontade de ir embora, irmão. Eu sei que o pastor tinha os afazeres dele junto com a pastora, eles nos receberam tão bem aqui, que nós ficamos 2 horas conversando ali, e não dava vontade nem de ir embora mais. Se fosse por mim, tinha passado o dia ali conversando com eles, e eles nos receberam muito bem. E diante do altar aqui, eu quero parabenizar o pastor, junto com a bancada de obreiro, os nossos pastores, e eu estou muito feliz de estar nesta casa. Confesso para os irmãos que quando eu cheguei aqui, falei, Senhor, é aqui, Senhor. E o Senhor nos confirmou através do carinho de vocês. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês que tem nos recebido muito bem aqui, irmãos. Eu estou aqui em cima do altar, aqui, emocionado, porque eu falei, Senhor, como o Senhor me tira lá da roça, lá do interior de Minas, Senhor. Lá naquele cantinho que se eu falar o nome, os irmãos nem sabem onde é. E o Senhor me coloca para pregar a Tua palavra. E isso, irmãos, é motivo de nós nos alegrarmos no Senhor. E quando a gente chega em um lugar que a gente sente o amor da igreja por uma pessoa, nós entendemos que o propósito de Deus é maior do que qualquer outra coisa. Então a palavra que o Senhor nos deu nesta noite é falando sobre a parábola dos perdidos. Nós estamos aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 15, eu quero ler 3 versículos para a nossa meditação. O versículo de número 3, o versículo de número 8 e o versículo de número 13. No versículo de número 3, para nós ganhar tempo, diz o seguinte: e ele lhe propôs esta parábola dizendo, capítulo 8, ou capítulo 15, versículo de número 3. Perdão, irmão, versículo de número 8, agora. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdendo uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Versículo de número 13 vai dizer o seguinte: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, e vivendo dissolutamente, gastou tudo. Versículo 5 diz, e achando, versículo 5, nós vamos voltar, e achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando. Podeis assentar. Irmãos, estamos diante de um texto da palavra do Senhor, que ele requer muita atenção para que nós possamos entender, porque desde o começo do culto aqui, os louvores que foram entoados, nós estamos vendo falar da volta de Jesus, estamos vendo falar sobre o arrependimento, a palavra que foi lida aqui, introdutória, falando sobre se é morno ou quente, ou seja, a palavra está nos introduzindo a vivermos algo sobrenatural no Senhor. Quando eu li esse texto, eu falei assim, Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor nos dá. Por quê, irmãos? Porque essa palavra aqui, ela vai observar que ela vem falando de 3 parábolas. 3 parábolas distintas que o Senhor Jesus vem falando com o teu povo ali, e inclusive com os fariseus. Porque Jesus está sentado no capítulo 15, no versículo 1. A Bíblia diz que Jesus está sentado com os pecadores. Jesus está sentado com pessoas que eram a escória da sociedade, que eram as pessoas que ninguém queria dar nada. Mas observe uma coisa, a Bíblia diz, no capítulo número 15, no versículo número 2, que os fariseus, observando ele, se incomodaram com aquilo. E eu falei assim, Senhor, que coisa é essa? Porque Jesus não estava pecando, Jesus não estava transgredindo lei, Jesus simplesmente estava sentado com pecadores. Jesus simplesmente estava sentado com pessoas que ninguém queria estar sentado. Aí o Senhor falou ao meu coração o seguinte, presta atenção, meu filho, o que incomoda o mundo não é você fazer o errado, porque o mundo se acostumou com o errado. O que incomoda o mundo é você tirar pessoas do errado e trazer para a minha presença. Você sabe por que a igreja de Cristo é tão perseguida? É porque a igreja de Cristo, ela está no mundo, mas ela não faz parte deste mundo. A igreja de Cristo, ela está num contexto aqui na terra, mas porém, nós somos perseguidos, nós somos caluniados, não é por quem nós estamos pregando, se a palavra está certa ou se a palavra está errada, mas é para quem, qual é o público é que a igreja de Cristo está afetando nesta humanidade.
Falei assim, Senhor, que coisa é essa? Por quê? Porque observa aqui, irmãos, que os fariseus não estavam incomodados se Jesus estava pregando certo ou errado. A incomodação deles foi, como que Jesus pode sentar com essas pessoas? Como que Jesus pode sentar com um publicano? Como que Jesus pode sentar com quem peca? Aí eu comecei a entender que Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, Jesus fala assim, e propôs-lhe uma parábola. Aí eu começo a olhar essas 3 parábolas e começo a fazer uma junção delas. Por quê? Porque o Senhor falou comigo assim, observe meu filho, esta palavra, que é o seguinte, a Bíblia diz, qual homem? Jesus vira para eles e fala assim, ei, eu vou propor para vocês uma parábola para que vocês venham entender. Jesus vira para o fariseu e fala assim, ei, preste atenção no que eu vou falar com vocês, porque a primeira parábola vai começar a mexer com o ego de pessoas, sabe por quê, irmão? Porque crente que é fariseu, ele se incomoda porque nós estamos pregando, porque fariseu ainda diz que é crente, como o pastor falou, é quase, o fariseu ele é aquele quase crente, mas está lá assim, por que o pastor Adonis está pregando ali? Por que fulano está fazendo isso? Por que ciclano está fazendo aquilo? É aquele que é quase crente, é aquele que é fariseu, aquele que ainda não reconheceu o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Aí o Senhor falou assim, ei, preste atenção, o maior amor aqui, irmãos, não é a quantidade, é a qualidade da adoração, é a qualidade de quem está adorando. Jesus vira para os fariseus e fala, eu vou propor para vocês uma parábola. Qual homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás de uma perdida? Isso causou um impacto na minha mente, porque se você olhar, irmão, na visão humana, você fala assim, Senhor, como é que pode uma coisa dessa? E a mente de pregador vai longe muitas vezes. Eu falei, tá, Senhor, mas na matemática 99 é mais que uma. Porque a palavra está falando assim, não é o pastor, está falando o homem. Aqui ele não colocou qual é o pastor que tendo 100 ovelhas. Não. Ele falou qual o homem. Sabe por quê? Porque se o Senhor colocasse qual o pastor, a obrigação seria só do pastor. Se o Senhor colocasse na palavra, eu vou colocar aqui o pastor tendo 100 ovelhas. Não, ele falou qual o homem. Quando o Senhor coloca o homem, ele engloba toda a igreja, toda a sociedade, engloba todas as pessoas. Jesus, conhecendo o coração dos fariseus, ele fala assim, qual o homem de vocês, tendo 100 ovelhas, se perdendo uma, não vai atrás daquela que se perdeu? Aí eu falei, tá, Senhor, mas se o cara tem 100, perdeu uma, por que ele vai se preocupar com uma que perdeu? Aí o Senhor falou comigo assim, eu não trabalho na lógica do homem, eu trabalho na minha lógica. Aí o Senhor falou comigo assim, o que importa não é a quantidade que tem, o que importa é a qualidade do que tem. Aí o Senhor falou comigo, ei, tem gente que está acostumada a perder e deixar para trás porque tem mais. Sai de Candarábias. O que eu observei nesse texto é o seguinte, meu amigo tecladista, o Senhor fala assim, olha, vocês vão atrás de uma ovelha por causa do lucro que ela te dá. Vocês vão atrás de uma ovelha porque vocês sabem que vocês vão perder a lã, a qualidade que ela tem para vocês. Ei, preste atenção, eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas, porque o preço que o Senhor pagou por uma ovelha não foi um preço monetário. A Bíblia diz que valor nenhum pode comprar uma alma. O Senhor está dizendo aqui nessa noite, tem qualidade de ovelha sim, e o Senhor vem resgatar aquele que estava perdido. Eu falei, Senhor, nós vivemos uma geração nesse tempo, que nós estamos assim, meu amigo pastor Robson. Não, eu perdi um membro, eu perdi um amigo, eu perdi um irmão para o mundo, mas eu tenho mais 4 que estão na igreja, eu tenho mais 99 que estão na igreja, para que eu vou me preocupar? Eu pego fulano e boto no lugar, eu pego ciclano e boto no lugar. Aí o Senhor falou comigo assim, ei meu filho, preste atenção, vai atrás do que se perdeu, porque a igreja se chama unidade, igreja se chama união, igreja se chama corpo, e corpo tem membro, ninguém quer perder um membro do corpo. Aí Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, não importa se você tenha perdido em algum lugar, nós estamos aqui para te resgatar. O que eu entendi nisso aqui, a preocupação deste homem que perdeu esta ovelha era o seguinte, uma ovelha sozinha, ela é presa fácil para o lobo.
A Bíblia diz que o alimento mais querido do lobo eram as ovelhas. Aí o pastor pensa, 99 ovelhas juntas no deserto, vai conseguir se proteger sozinha? Eu vou deixar elas aqui e vou atrás da uma que se perdeu, porque eu vou resgatar ela das garras de Satanás. Será que você tem resgatado alguém das garras de Satanás? O Senhor nos chamou nessa terra debaixo de um propósito. E o maior propósito não é pregar aqui em cima, é conquistar almas lá atrás. O que eu aprendi dentro dessa primeira parábola é o seguinte: aquilo que se perde não se sabe aonde perdeu. É isso, irmão. Eu perdi lá na esquina perto do Jaime. Não, você não sabe, você perdeu. Aonde foi, você não sabe. Aí sabe o que o Senhor falou comigo? Quando nós perdemos algo, nós precisamos de tempo para resgatar. Não, você não entendeu, mas vai entender. Olha, quando nós perdemos algo ou perdemos alguém para o mundo, requer tempo. E tempo vai falar de quê? De oração, de busca, de jejum, de consagração. Senhor, me revela. Senhor, me mostra. Senhor, onde é que foi? Onde é que está? Mas porém, requer esforço. Esforço. E o que é isso, Anderlândia? Esforço por quê? Porque tem que ir atrás. Não se acha uma ovelha sem ir atrás, porque ela se perdeu do rebanho, mas porém alguém foi atrás dela e falou assim: eu vou achar. Eu estou indo debaixo de uma autoridade de Deus dizendo: eu vou achar. E quando eu achar, Jesus, quando eu achar, eu vou ter azeite para curar as feridas dela. Eu vou ter vinho para trazer alegria, mas eu não vou deixar ela somente lá não. Eu vou colocar nos meus ombros e vou trazer. Vai ter momento que nós temos que ir lá fora, resgatar e trazer aqui para dentro. Vai ter momento que nós vamos ter que sair do conforto da mesmice e entrar no confronto da mudança, para trazer para a presença do Senhor. Porque se nós não fizermos um esforço, a igreja de Cristo vai ser minguada a cada dia. Mas eu louvo a Deus aqui por esse lugar que todo domingo congrega a gente aqui. Eu fiquei feliz demais. Todo domingo tem pessoas congregando aqui. Aí eu falei: Senhor, que maravilha. Eu estou entendendo o propósito da ovelha. É gente que não quer aparecer, mas está resgatando. É gente que não está em cima do altar, mas está convidando. É gente que não está aparecendo, mas está lá. Eu estou procurando, eu estou procurando. Eu estou procurando. Porque a Bíblia diz isso, irmãos. A Bíblia diz que Jesus está à procura de verdadeiros. Procurar não é simplesmente chegar: vem você, vem você, vem você, vem você. Não, Jesus está falando: estou à procura. Por quê? Porque é um coração contrito. É uma pessoa que requer tempo. Aí Jesus está dizendo para esses fariseus assim: ei, preste atenção. Vocês iam por causa do valor. Eu estou indo porque o preço é alto. É a cruz. É a cruz de Cristo que vai resgatar o pecador. Evangelho sem cruz, irmão, não vale nada. Evangelho sem apontar Jesus. Evangelho sem falar de Jesus não é evangelho. E dentro da segunda parábola aqui, ele fala também: qual uma mulher que tendo 10 dracmas, e se perdendo uma, não varre a casa, ou seja, não acende a lamparina primeiro, pega uma vassoura e varre a casa, e procura com diligência até encontrar. Eu falei: Senhor, como é que pode esse mistério aqui? O Senhor falou comigo: meu filho, preste atenção. Esse mistério aí é muito simples, que a mulher na Bíblia representa a igreja, irmão. Vai chegar um momento que a igreja de Cristo precisa fazer uma varredura, procurar onde está errando. Vai chegar um tempo que vai falar assim: por que tantas pessoas têm saído? Por que está acontecendo de pessoas ter fugindo da presença de Deus? Sabe por quê? Porque o mundo lá fora não vai olhar os seus erros. O mundo lá fora não vai olhar o que você fez ou deixou de fazer. E a igreja de Cristo muitas vezes olha. A igreja de Cristo muitas vezes aponta mais que o mundo. E quando o Senhor me deu isso aqui, Ele falou assim: observe uma coisa, essas 10 dracmas, era uma mulher que estava ataviada para o seu noivo, estava à espera de um encontro para um casamento, e se ela perdesse uma, ela já se tornaria impura. Ela estava dizendo assim: eu não estou nem aí para o meu noivo quando chegar. Sabe o que Jesus falou? Nós estamos esperando um casamento,
E esse casamento não é aqui na terra não, irmão, esse casamento é celestial. A mulher aqui representa a noiva de Cristo. Então chega de acostumar a perder. Acende essa candeia nessa noite, pelo amor de Deus. Acende essa lamparina nessa noite, pelo amor de Deus. Para de perder para o diabo. Deus tem mais para a minha vida, para a tua vida. Deus tem mais, quem crê? Levante a mão para o céu, quem crê? Deus tem mais para a tua casa. Deus tem mais para a tua família. Esse filho não vai morrer nas drogas. Essa filha não vai se perder. Deus tem mais para você. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Eu observando isso aqui, eu observei que esta mulher, ela acendeu a lamparina, ela fez uma varredura até encontrar. E a Bíblia diz que quando ela encontra, ela chama as amigas e começa a fazer festa. Começa a sentir prazer naquilo que ela encontrou. Sabe o que Deus me revelou dentro desta palavra? Deus diz o seguinte: meu filho, preste atenção. Nós estamos conformados em perder coisas e deixar para trás. E principalmente almas. Não deixe para trás aquela alma que está dentro da tua casa. Não desista dela por um momento não, irmão. Porque esse aqui estava dentro de casa. A ovelha estava fora. A dracma está dentro. Olha que texto, irmão. Primeiramente fora, depois dentro. Porque quando nós acostumamos, esse menino não tem jeito mais. Essa mulher não tem jeito mais. Esse casamento não tem jeito mais. Eu estou dizendo para Satanás, estou te dando legalidade, entra. Eu estou dizendo para Satanás, pode roubar, pode fazer o que você quiser. Mas agora quando eu me incomodo e falo assim, não, eu perdi, eu preciso encontrar. Eu vou acender a lamparina. Só se acende a lamparina quem tem azeite. Só se acende a lamparina quem está com as... Ah, Jesus. Só se acende a candeia quem está com a botija cheia. Não adianta querer acender sem ter nada. Ah, irmão, mas eu tenho gás. Gás acaba rapidinho se você abrir o registro dele. Eu já morei em casa sem energia, irmão, lá na roça. E a lamparina, ela é o seguinte: coloca um pavio ali, bota óleo debaixo e a noite toda acesa. Fumacinha subindo e não apaga não. Bota uma botija de gás acesa, você vê se no final do dia se tem gás. Acaba. Gás é um negócio que só traz um momento ali, ó, e daqui a pouco acabou. Agora azeite não. Azeite é diferente. Azeite é diferente. Por quê, pregador? Porque quem tem azeite não só tem na igreja, tem em casa, tem no trabalho, tem na rua, tem na escola, tem na faculdade. Quem tem azeite tem. Azeite é diferente de gás. Dá um gás aí não, irmão. Dá um azeite aí, em nome de Jesus. Deita negócio de gás para lá. Traz azeite para a tua casa. Traz azeite para a tua família. Traz azeite para o teu lar. Porque o azeite dura tempo. Mas agora não se incomoda achando que o azeite não vai baixar não, que você tem que encher de novo. Acende a lamparina. Dentro da tua casa, no meio da tua família, na tua escola. Eu já trabalhei no meio de pessoas que eu trabalhei mais de ano e não sabia que ele era crente. Aí eu falo, que azeite que está? Que evangelho é esse? Que eu tenho escolhido perder do que conquistar o que Deus nos chamou para fazer. O chamado aqui não depende só de nós obreiros, não. O chamado aqui é de todos nós que estamos aqui. O evangelho de Jesus não está preso somente a cargo, a nomenclatura. Não, o evangelho de Jesus está preso a uma igreja, que a minha Bíblia diz que ela é lavada, remida no teu sangue. Não está presa a uma placa, não está presa a uma denominação. O Senhor está dizendo para mim e para você: se prepara para viver o melhor ano da tua vida. Se prepara para viver o sobrenatural, mas para isso, coloque azeite hoje na tua lamparina. Coloque azeite agora aí, irmão. Como é que eu consigo azeite, presbítero Anderlândio? Começa a glorificar a Deus. Começa a ser grato a Deus. Começa a dobrar o teu joelho. Começa a orar a Deus. Deus vai encher. Deus vai encher a tua lamparina nesta noite. Aí eu observo que dentro de 3 parábolas o Senhor nos dá umas revelações terríveis. Porque na primeira parábola o homem foi atrás da ovelha. Na segunda parábola a mulher varreu a casa. Na terceira parábola o pai está em casa. Quem resolve sair é o filho. E o pai não vai atrás. Isso causou algo na minha mente. Eu falei: Senhor, por que, Senhor? Na primeira parábola o homem vai atrás. Na segunda a mulher varre a casa. Na terceira ninguém vai atrás desse jovem. Meu Deus, como é que pode isso aqui?
Aí o Senhor falou comigo, eu vou até adiantar um pouquinho. O Senhor falou comigo bem assim: meu filho, presta atenção. Aquele que é filho sabe o endereço da casa do pai. Aquele que é filho, pastor Alcidone, sabe o endereço da casa do pai. E eu vou te provar isso aqui dentro da Bíblia agora. Porque a Bíblia diz que o pai tinha 2 filhos. E o mais moço chega para ele e fala assim: pai, dá parte da minha herança que me pertence, porque eu quero viver minha vida. Esse pai podia chegar para ele e falar assim: meu filho, vai fazer isso mesmo? Você vai fazer isso mesmo, meu filho? Por que você vai fazer isso? Você tem tanto conforto aqui na casa do teu pai. Você não vai ver em momento nenhum esse pai questionando para esse filho em dar a sua herança. Porque o Senhor me disse isso aqui, pastor Robson, que o que é seu por direito é seu. Você não entendeu? O que é teu, irmão. O Senhor já te deu, está na tua mão. Agora cabe a mim e a você cuidar daquilo que o Senhor me deu. Qual a maneira tu tem cuidado daquilo que o Senhor te deu? Qual a maneira você tem cuidado daquilo que o Senhor entregou na tua mão? Faz uma reflexão aí agora, irmão. Pensa aí agora, como tu tem cuidado do ministério que o Senhor te deu? Como você tem cuidado da família que Ele te deu? Como você tem cuidado do trabalho que Ele te deu? Eu já quero abrir um parênteses aqui, que desceu uma revelação de Deus. Eu vou entregar. Fica de pé, minha irmã, senhora mesmo. Estava louvando aqui na frente aqui. Vou entregar aquilo que Deus mandou, porque senão depois Ele cobra de mim. Arabai, decandoreve, decandarábias. Quando tu estava louvando ali, o Senhor me mostrava como se saísse rios de águas limpas da tua boca. E eu falei: Senhor, que mistério é esse aí, Senhor? E o Senhor falou comigo: meu filho, tu vai dizer para ela que esse ano eu vou levantar ela ainda mais, com autoridade na minha palavra, porque tu tem pedido. Tu tem falado: Senhor, eu quero autoridade, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, derrama sobre mim autoridade. E o Senhor falou comigo: fala para ela, meu filho, que eu estou capacitando ela cada vez mais. Ei, minha filha, cada luta, cada batalha que vier, é Deus dizendo assim: eu estou contigo. Não abro mão de você. E se prepara para viver o sobrenatural de Deus na tua vida, porque tem mais, tá? Tu não vai ficar só cantando, não. A ministração é parte, mas eu via tu pregando a palavra do Senhor. Eu não sei se você já prega, mas eu via Deus te usando uma autoridade tremenda. Meu irmão, eu não te conheço. Eu não conheço quase ninguém aqui, ou ninguém praticamente. Mas o Senhor está me dizendo que Ele tem um particular contigo. E Ele vai te usar muito aqui neste lugar. Porque tem, Jesus, que é isso, meu Deus? Porque tem algo que vai chegar na tua mão. E quem está colocando é Ele, não é o homem. É o Senhor que está colocando na tua mão, tá? Se prepara, porque você vai ver o agir de Deus na tua vida. E muito mais o Senhor vai fazer por você. Quem crê, aplaude ao Senhor Jesus aí. Dê um abraço nela aí, diaconisa. Dê um abraço nela em nome de Jesus. Adecandorebedecandarábias. E decandorebedecandaraias. Alabradecandorebedecandaraias. Eu preciso adiantar, irmãos, eu gosto de terminar no horário. Mas dentro desse texto, eu observei o seguinte: o pai não sai de casa para buscar o filho. O pai não nega aquilo que ele pediu. O pai deixa ele ir. Mas porém, a Bíblia diz que aquele jovem saiu e fez o que ele quis fazer. Mas chegou um momento da vida dele em que ele perde tudo. Aí eu comecei a observar o seguinte: vai existir pessoas que você vai ver pregando o evangelho, vivendo na obra do Senhor, mas vai chegar um dia que tu vai ver ele lá fora. Vai chegar um dia que tu vai ver ele desviado. Deus que nos livre disso, mas pode acontecer porque somos carne. E quando eu li isso aqui, eu falei: Senhor, o que é isso? O Senhor falou comigo: herança não se constrói de um dia para o outro. Herança, parte da herança não se constrói de hoje para amanhã. Não. É com tempo, é com legado, é com estrutura, é com o passar do tempo. Quando esse filho pede a herança para o seu pai, ele está dizendo: pai, me dê a honra da minha família. Me dê, pai, aquilo que é meu por direito. Me dê, pai, aquilo que o Senhor construiu, que é meu. Eu falei: Senhor, como que esse filho sai, leva a honra da família, leva o nome da família, leva tudo e destrói tudo?
O Senhor, Ele é tão interessante nas palavras que Ele traz para a gente, porque Ele começa a nos mostrar algo diferente. E Ele fala assim: observe, meu filho, que esse moço gasta tudo, mas quando ele volta para casa, o pai está de braços abertos ainda. Observe uma coisa: esse filho vai, leva a honra, leva o nome, leva o caráter daquela família, porque aonde aquele moço chegar, ou chegava, alguém poderia dizer: está vendo o filho de fulano? Não era rico? Chegava numa porta de uma fazenda e semente de pregador, tá, irmão? Não está na Bíblia, mas eu posso fazer isso, essa conjectura. Ei, tem emprego para mim? Uai, mas você não é filho de fulano? Você não é rico? Sua família não é rica? Você não tem? Ou seja, a reputação daquela família estava sendo indo embora com aquele jovem. Mas porém, eu observo que depois que ele perde tudo, e a Bíblia diz que o único serviço que sobrou para ele foi de cuidar de porcos, e que ele sentia vontade de se alimentar com o alimento dos porcos. E eu observo que ele para agora e pensa e fala assim: ei, lá na casa do meu pai, ele tem os empregados dele, e só vivem melhor do que eu. Observe que agora esse jovem bate um arrependimento nele, e ele pensa assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, e quando eu chegar na casa do meu pai, eu vou falar: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me, pai, como um dos teus empregados. O que eu observei nesse texto, que primeiramente ele falou assim: ei, o primeiro pecado que eu cometi não foi contra o meu pai, foi perante o céu. O primeiro reconhecimento deste jovem não foi o que ele fez na terra, mas foi o que ele fez no céu. Sabe o que eu começo a entender dentro desse texto? O maior erro nosso não é o que cometemos aqui na terra, mas é o que cometemos lá em cima. Mas se o arrependimento bater no coração, eu vou lembrar: Senhor, eu sei que eu tenho um pai, eu sei que eu tenho uma família, eu sei que eu tenho uma casa, eu vou voltar. Eu vou voltar. Quando bate arrependimento nesse jovem, ele larga tudo e vai para a casa do teu pai. E a Bíblia diz que quando ele vem a caminho, o pai está lá de braços abertos esperando ele. Vem, meu filho, pois o pai te espera. Vem, meu filho, pois o pai te espera. Aí eu comecei a entender: o dia que tu vê algum pregador, algum cantor que se afastou da presença de Deus, que deixou a casa do Senhor e foi para o mundo, quando ele voltar, irmão, não fecha os braços não, abre os braços. Porque é mais fácil nós falarmos como o irmão dele: pai, eu estava aqui na tua casa há tanto tempo, o Senhor nunca fez uma festa para mim, o Senhor nunca deu honra para mim. E porque esse meu irmão, que saiu, levou o nome, o Senhor recebe ele com honraria, o Senhor recebe ele com um anel no dedo, o Senhor coloca vestes novas para ele. Aí o pai vira para aquele irmão e fala assim: ei, é porque meu filho estava perdido, mas foi achado. O meu filho estava morto, mas reviveu. O meu filho estava na sarjeta, mas foi resgatado. Deus está dizendo para nós nesta noite: se prepara para resgatar quem está na lama. Espere de braços abertos. Para. Abre os braços aí agora e espera o teu irmão voltar. Eu quero convidar você nessa noite, você que está ouvindo esta palavra, que está afastado da presença de Deus. A luta do dia a dia fez com que você parasse, fez com que você desanimasse. Muitas pessoas te decepcionaram neste mundo, mas eu te apresento a AD Magnífico nessa noite, primeiramente o nome do Senhor. Eu quero convidar você a voltar para a presença de Deus. Eu quero convidar você a dar o teu melhor para o Senhor Jesus, que é a tua alma, a tua vida, os teus passos. Porque o melhor para o Senhor Jesus não é somente ouvir na igreja, é apresentar meu culto ao Senhor quando eu acordo. Porque o culto não começa aqui não, irmão. O culto começa quando eu abro o meu olho. Senhor, abri o meu olho, estou apresentando a ti o meu culto. Aqui na igreja é só um complemento do que eu vivi durante o dia. Aqui na igreja é um complemento daquilo que eu passei durante o dia. Eu quero convidar você a entregar a tua vida para o Senhor. Eu não quero saber quem foi que te magoou, eu não quero saber o que aconteceu. Eu quero dizer para você: o Pai te espera de braços abertos. O Pai te espera de braços abertos. E Deus está falando comigo que tem pessoas que precisam voltar. E hoje é o dia de você voltar.
Hoje é o dia de você voltar, pois o Pai está aqui de braços abertos te esperando, dizendo: meu filho, eu não esqueci de você. Meu filho, eu nunca passei um dia sem pensar em você. Meu filho, a tua casa é aqui. Meu filho, se prepara para viver o novo. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa que quer vir para a presença do Senhor? Eu quero orar pela tua vida. Eu quero dizer para você que o único lugar que vai encontrar ovelhas que foram arrancadas lá de fora, dracmas que se perderam aqui dentro, pessoas que saíram mas vão voltar, é aqui na presença do Senhor, é na casa do Senhor Jesus. Deus nessa noite está nos dizendo aqui: se prepara para viver o novo. Mas o primeiro passo de um filho é reconhecer que ele pecou diante de Deus e que ele precisa retornar para a casa do Pai. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Toda a igreja pode ficar de pé. Eu quero orar por você. Talvez você entrou aqui nessa noite já meio desanimado, porque tem dia, irmão, que nós nos desanimamos mesmo. Mas agora, diante da palavra que foi ministrada, o Senhor está dizendo para mim e para você: não se preocupe com as lutas que vêm durante o dia. Não se preocupe com o que pode acontecer lá fora, porque aqui dentro tem uma igreja que está preparada para te receber de braços abertos. Aqui tem um povo que está preparado para te abraçar e dizer assim: ei, vai ter festa aonde? No céu e na D Magnífico nesta noite. Vai ter festa aonde? Primeiramente no reino de Deus, porque a Bíblia diz que há festa no céu quando uma pessoa se arrepende. E eu quero orar pela tua vida. Irmãos, pregar não foi fácil essa semana. Foi uma semana em que eu passei com a garganta travada. A semana toda, quando o pastor me convidou, acabou. Foi tudo assim, eu não consegui nem vir na igreja essa semana praticamente. Porque foi travado. Mas você acha que eu estou aqui por quê? Porque eu sou merecedor? Não, irmão, é porque a mão do Senhor nos trouxe a este lugar. Nós que estamos aqui não somos melhor do que ninguém, mas até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. E eu quero saber, cadê você que quer retornar para a presença do Senhor? Talvez você nunca serviu a Deus, talvez você estava lá no mundo, mas Deus está te chamando também nessa noite. Vem, essa oportunidade é única. Essa oportunidade nós só temos uma vez na vida, e o Senhor está te chamando. O amanhã não pertence a nós, pertence ao Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Eu vou orar por você, porque eu creio que nesta noite o Senhor já está fazendo milagres neste lugar. Pai Santo, Pai Celestial, diante da tua palavra, Senhor, que está sendo ministrada neste lugar, eu apresento, Senhor Jesus, a tua amada igreja. Meu Deus, que o Senhor possa fazer o sobrenatural na vida deste homem, na vida desta mulher, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa acender a luz deste homem, acender a candeia desta mulher. Traz sabedoria, traz entendimento, traz conhecimento da tua palavra, Senhor. Capacita cada vez mais. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a tua amada igreja. Pai, obrigado pela tua presença em nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra nessa noite. Que a igreja do Senhor possa reconhecer, meu Pai, e está de braços abertos para receber este irmão, esta irmã, que está neste momento, Senhor Jesus, te buscando, querendo retornar para a tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode louvar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.